Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e atenção, tudo depende do Congresso. Há uma decisão que muitos esperam que o presidente Bolsonaro, junto com o ministro João Roma Neto, junto com o ministro Paulo Guedes, possam decidir. Mas eu lembro que essa situação agora vai depender também do Congresso, caso o Executivo não queira cumprir. Ora, isso o que é que se trata? Você sabe que houve um erro grande, mas um erro grosseiro por parte do Ministério da Cidadania, quando deixou de fora milhares de pessoas que teriam direito a receber o auxílio emergencial. O problema é que muitas pessoas ficaram numa análise e essa análise simplesmente viralizou, se tornou eterna análise. Até hoje, muita gente que teria direito a receber não soube o resultado, esse resultado não foi anunciado. A gente pode comparar essa situação exatamente com o auxílio retroativo do mês de novembro. Vocês lembram que o governo disse que iria pagar em dezembro, depois mudou a data, disse que ia pagar em janeiro, depois disse que a lei não obriga a pagar o retroativo, ou seja, o auxílio emergencial, ou melhor, o Auxílio Brasil retroativo do mês de novembro, onde mais de 13 milhões e 200 mil pessoas não receberam 400 e receberam bem menos. Pois é, o ministro João Roma Neto disse que o governo não é obrigado a pagar, a lei não obriga. E aí está uma pressão por parte do presidente Bolsonaro, por parte do ministro Paulo Guedes, que trata da verba, da economia, e até agora nada foi definido. E pelo andar da carruagem, estamos nas mãos dos parlamentares que formam o Congresso. Pois é, vocês lembram que os pais-chefes em 2020 deveriam ter recebido cota dupla e não recebeu? Quando o Congresso, depois de muita pressão por parte da opinião pública, por parte da gente aqui no nosso canal, a gente já vinha falando, os pais-chefes deveriam ter direito a iguais mães-chefes. E a gente fez vários vídeos falando sobre o valor em cota dupla. Exigimos, pedimos, e depois de mais de ano, o governo, através do Congresso, foi atrás e liberou 4 bilhões e 100 milhões. Mas foi muita pressão. O Congresso teve que intervir. Ou seja, derrubou o veto do presidente Bolsonaro e aí provou que tinha como pagar as cotas, a cota dupla aos pais-chefes. E aí aconteceu que mais de 824 mil pais-chefes ou receberam ou ainda estão recebendo. Pais-chefes fora do Auxílio Brasil. Os dentro do Auxílio Brasil, que somados são mais de 400 mil pais-chefes, até o momento ainda não sabe se vai receber agora nesse mês de fevereiro. Estamos na expectativa, já que próxima segunda-feira, dia 14, vai começar os pagamentos com o final do NIS 1, e aí o Ministério da Cidadania tem esse prazo. Hoje é uma quarta-feira, dia 9 de fevereiro, o governo, o Ministério da Cidadania tem esse prazo, já que a folha está sendo concluída, está atualizando o sistema. Então, se o governo tem interesse, se o Ministério da Cidadania tem interesse em pagar aos pais-chefes dentro do programa Auxílio Brasil, tem até essa semana para poder anunciar e confirmar se vai ou não pagar os pagamentos aos pais-chefes ou se vai ficar para outro mês, março, abril, maio, quem sabe. Igualzinho essa situação está agora a situação do auxílio emergencial. Milhares de pessoas que não receberam. Como vai ficar essa situação? Aí vem a questão, o erro do governo foi: agora vai ter que pagar o auxílio emergencial nesse ano 2022? Vai. Mas será que vai pagar? E se pagar, quem terá direito? Mas para poder pagar, vai precisar da opinião pública, da pressão. E a gente está por aqui para fazer isso. E eu pergunto a você, você ficou ou conhece alguém que ficou em análise e que tinha todos os direitos, preenchia todas as regras, cumpria todas as regras exigidas por parte do Ministério da Cidadania? Você conhece alguém que fez lá a análise, fez a contestação e até hoje, não sabe de nada do resultado? Pois é, a partir de agora eu vou explicar tudo isso. É uma decisão que, se o Ministério da Cidadania não quiser pagar, se o governo não quiser pagar, aí vai ter que entrar os parlamentares. Mais uma vez, como fizeram com os pais-chefes, o Congresso vai ter que intervir, vai ter que entrar nessa briga, vai ter que entrar aí para ajudar a população mais carente. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Quero desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Você já entendeu aí a situação, né? Então bora detalhar agora a situação. Que erro foi esse?
Você já deu joinha, já deu like aqui? É importante, faz isso agora. Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Gente, trazendo todos os detalhes, todas as informações, o pagamento indevido. A gente sabe que teve muita gente que recebeu de forma indevida. Filhos de vereadores, mulheres de vereadores, fazendeiros, açougueiros, donos de granjas, pessoas que têm um carro importado, pessoas que têm casas na praia. Olha, você não pode não? Pode não. Há um limite, muita gente se aproveitou e foi lá e conseguiu. O pagamento indevido da segunda fase do auxílio emergencial, conforme relatório da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que identificou o potencial pagamento indevido de mais de 808 milhões de reais entre setembro e dezembro de 2020. Deixou de fora 2.264.000 pessoas que tiveram seus auxílios cortados e não revisados. Olha quantas pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. O alerta foi feito pela Rede Brasileira de Renda Básica, que questionou o Ministério da Cidadania. Em ofício enviado à pasta, a Rede Brasileira pontua que pelo menos 4,4 milhões de parcelas do benefício ficaram pendentes, o que representaria um custo de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Vale lembrar que o programa acabou em outubro do ano passado, ou seja, prazo não faltou. O governo poderia ter pago isso aí e, no entanto, não pagou. O relatório da CGU aponta em números os beneficiários que foram suspensos por indícios de irregularidades. No acompanhamento que foi feito na implementação do auxílio emergencial, foi verificado que, ao detectar alguma inconsistência nos dados ou nos cruzamentos de bases, o governo federal indicava suspensão imediata até que pudesse ser revisada a situação do benefício. O problema é que não foi revisado. Algumas pessoas que de forma irregular receberam, tudo bem. O governo, depois que pagou algumas parcelas, segurou. Só que outras pessoas que não tinham nada a ver, o governo segurou e não fez análise. Resultado, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e até hoje nada. E essas pessoas que deveriam receber ficaram no prejuízo. Portanto, um desligamento preventivo que, como observamos no relatório, não foi retomado. É informação do próprio ofício. E aí, como fica a situação? Foram mais de 2 milhões de pessoas que não receberam por erro do governo. Diz Paula Carvalho, que é diretora de Relações Institucionais de Rede Brasileira da Renda Básica. A ONG solicita que sejam garantidas as parcelas que ficaram pendentes, haja visto o direito dos cidadãos e cidadãs em receber o benefício emergencial. A oportunidade de recorrer administrativamente ou judicialmente não vai fazer que alguns deixem de receber, muito pelo contrário, é uma exigência que esses também tenham direito a receber, até mesmo pela dificuldade de acesso aos meios digitais e à própria justiça. E o que a gente vê hoje são muitas pessoas que ficaram no prejuízo. Milhares, milhões de pessoas ficaram no prejuízo. Isso não é nada bom. A Rede Brasileira reivindica o pagamento imediato das parcelas e a abertura da possibilidade das pessoas que foram detectadas como irregulares e tiveram seu benefício suspenso terem espaço para apresentação de documentos de ampla defesa. Essa não é a primeira vez que a Rede Brasileira de Renda Básica questiona a pasta da cidadania. Eu lembro que em 2021, no mês de junho, 1.003 beneficiários do auxílio emergencial que tiveram seus cadastros barrados em 2020 passaram por uma reavaliação, conseguiram depois receber as parcelas atrasadas, né? As antigas parcelas devido aos questionamentos que foram feitos aí por essa ONG. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Há um cruzamento de informações. Por exemplo, a Controladoria Geral da União, a CGU, cruzou informações dos pagamentos e perfil dos beneficiários e identificou 1.819.000 pessoas que não cumpriam os requisitos de elegibilidade do programa, o que corresponde a 3,2% do total. Esses pagamentos somaram mais de 808 milhões de reais. No entanto, foram recuperados 44 milhões de reais desta etapa do auxílio emergencial via devolução de valores recebidos indevidamente ou estornos de benefícios não sacados. Faltam recuperar 700
mais de 764 milhões de reais. De acordo com o relatório, foram identificados casos de beneficiários com indicativo de óbito, mais de 15.500 pessoas. Renda familiar em desacordo com as regras do programa, mais de 239 mil casos. Pessoas com vínculo empregatício formal ativo, ou seja, pessoas que receberam, tinham carteira assinada e não deveriam receber, mas por um problema de atualização no CAGED ou INSS, o Ministério não detectou a tempo e liberou esses pagamentos, ou seja, a Dataprev não conseguiu porque não tinha nada atualizado. E aí liberou. Depois descobriu que tinha liberado as pessoas que tinham pedido de forma irregular, ou seja, uma das regras proibia quem tivesse carteira assinada de receber ou pedir o auxílio emergencial. No entanto, foi liberado para mais de 821 mil pessoas. Recebimento simultâneo de outros benefícios previdenciários ou assistencial, ou seja, você não poderia estar recebendo outro benefício previdenciário, mas infelizmente aconteceu. A CGU detectou mais de 160 mil casos. Pessoas que receberam também o Bolsa Família extrapolaram os valores, ou seja, 442 mil casos. Pessoas que chegaram a receber o auxílio emergencial e ainda conseguiu receber o Bolsa Família. Famílias que receberam mais de uma cota do auxílio emergencial foram mais de 17.900 mil pessoas. Brasileiros que moram no exterior foram mais de 16.600 pessoas. Recebimento de mais parcelas do que o devido, tivemos mais de 75 mil pagamentos. E pagamentos de pessoas para pessoas em regime fechado, ou seja, presidiários, foram mais de 32 mil pessoas, mais de 32 mil presidiários, que por lei era proibido para ter recebido, no entanto, receberam. E aí, a CGU também pontuou que uma parcela muito pequena desses pagamentos é decorrente de concessões judiciais ou extrajudiciais, que corresponderam a 0,1% dos beneficiários e 0,27% do valor. A auditoria também identificou beneficiários que receberam menos parcelas que o devido nessa fase, situação relacionada quase integralmente às ações preventivas adotadas pelo Ministério da Cidadania, voltadas à suspensão, bloqueio ou cancelamento de benefícios, com indicativos de não atendimento aos critérios de elegibilidade pelos beneficiários, ou seja, resolveu mexer com as pessoas erradas, pessoas que deveriam ter recebido e foram bloqueadas, cortadas e pediram para fazer aquela contestação. E muita gente ficou na eterna análise e até hoje essas pessoas não receberam. Por isso, há uma cobrança e a gente espera que o governo pague esses valores do auxílio emergencial para quem ficou de fora. Mas talvez seja necessário que o Congresso possa intervir, ou seja, entre nessa briga também pela população mais carente, como eles entraram para brigar pelos direitos dos pais-chefes e conseguiram. Bem, o programa, eu lembro que teve 3 fases, o auxílio emergencial na primeira, entre abril e agosto de 2020, o programa chegou a atender 68 milhões de pessoas com pagamento de benefício de R$ 600 e as mães chegaram a receber R$ 1.200. Depois, veio a segunda etapa, entre setembro e dezembro de 2020, e alvo dessa auditoria atingiu aí 55,2 milhões de pessoas com pagamentos quando foi reduzido para R$ 300. Já em 2021, os pagamentos de 150, 250 e 375 foram repassados a 37 a 39 milhões de pessoas entre abril e outubro. E aí foram as 3 fases que o Ministério da Cidadania teve, né, através do programa Auxílio Emergencial. Alex, isso quer dizer o seguinte, que tem muitas famílias que poderão receber agora esses valores novamente, é isso? Exatamente. Agora, há uma expectativa enorme em que milhões de pessoas que ficaram de fora do programa Auxílio Emergencial, famílias carentes, famílias de baixa renda, pessoas que perderam seus direitos de forma injusta, pessoas que chegaram a receber uma, 2 parcelas e aí o governo detectou algum tipo de irregularidade que na verdade não era irregularidade, era uma falta de atualização e o governo deveria ter liberado na sequência através de uma contestação, mas não foi feita essa análise na contestação de quem fez e simplesmente o governo deixou de pagar. Quantas pessoas? Segundo essa ONG, mais de 2.200.000 pessoas foram cortadas, bloqueadas ou suspensas de forma injusta. Isso quer dizer,
É muita gente que tem direito a receber essa parcela atrasada. Auxílio emergencial, repito, mais de 2.200.000 famílias têm direito a receber esses atrasados do auxílio emergencial. E agora, se você está nessa situação, é acompanhar. A gente vai estar acompanhando isso aqui de perto. Lembro, se o governo já reconheceu que houve um erro, já detectou os erros, agora deve liberar esses pagamentos. Porém, eu lembro da questão do auxílio emergencial, aliás, do Auxílio Brasil retroativo, onde o governo reconheceu o erro e disse que ia pagar o mês de novembro, disse que iria pagar em dezembro ou janeiro, depois voltou atrás, disse que não tem, a lei não obriga pagar o Auxílio Brasil retroativo do mês de novembro. Vocês lembram, né? Quando era para pagar R$400 no mínimo, e muita gente, mais de 13.200.000 pessoas receberam menos de R$400. E agora essa luta aí está com alguns parlamentares, está com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, que possam definir essa liberação do mês de novembro, mas até agora não estão falando em retroativo de novembro. Agora é mais um pepino que está chegando. As pessoas que não receberam auxílio emergencial ou chegaram a receber e foram cortadas de forma irregular. Essas pessoas deveriam ter recebido sim. Ou seja, o governo vai cobrar as pessoas que receberam de forma irregular, verdadeiramente, pessoas que não precisavam. O governo vai cobrar via CPF, vai mandar um aviso, inclusive já está enviando. E as pessoas que deveriam ter recebido e foram cortadas. O governo vai avisar ao bichinho, a bichinha diz, você vai ter direito a receber, aguarde. Vai deixar para lá. Eu espero que o Congresso entre nessa luta. Parlamentares de todo o Brasil, vocês que querem ajudar a população, esse é o momento. Entrem nessa luta. É uma causa justa que poderá ajudar você a ser reeleito. Você que é deputado, você que é senador, entre nessa luta. A luta de pagar o auxílio emergencial são mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de brasileiros que foram cortados injustamente, que fizeram a contestação e até hoje esperam o resultado dessa eterna análise. Se você está nessa situação, se você conhece alguém que fez uma contestação e foi cortado injustamente e sabe que deveria ter recebido, compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, Linha do Tempo do Facebook. É importante a gente levar esse vídeo aí, marca o teu deputado do teu estado, é importante que esses representantes do povo possam ajudar essas pessoas, possam ajudar você nesse momento. Tá? É uma luta pelo auxílio emergencial. O governo, como foi escancarado, foi um erro ter cortado o auxílio emergencial de pessoas que deveriam ter recebido de verdade. E agora? Tem que pagar o auxílio nesse ano. Mas quem será que vão pagar? Eis a pergunta. Posso contar com você? Comenta aqui, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo do Facebook, marca aí o teu deputado, marca aquelas pessoas que você conhece, que sabe que recebeu alguma parcela do auxílio emergencial e depois foi cortado de forma irregular. Pessoas que fizeram a contestação e até hoje está aguardando o resultado, marca essa pessoa também, tá bom? Espero ter ajudado, tá? Vamos acompanhar isso de perto. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Forte abraço, pessoal. Vamos à luta, vamos acompanhar isso de perto. Tchau, tchau.